Você já se perguntou por que a Páscoa muda de data todo ano? Um ano é em março, no outro já está quase na metade de abril. Enquanto o Natal é sempre no dia 25 de dezembro, uma data fixa e inalterável que todos nós já temos gravada na memória desde a infância, a Páscoa parece andar no calendário, mudando de lugar frequentemente e nos deixando sempre na dúvida de quando será o próximo feriado prolongado. Mas isso não é por acaso, nem é uma simples convenção humana sem sentido. Existe um cálculo milenar por trás dessa data, uma decisão tomada há mais de 700 anos e que conecta o céu, a lua e a história da salvação de uma maneira profundamente simbólica e intencional. E tem mais. Nem todos os cristãos celebram no mesmo dia e outras religiões também vivem esse período de forma diferente, com tradições e significados próprios que enriquecem ainda mais essa época do ano e nos convidam a uma reflexão mais ampla sobre a fé. Hoje você vai entender tudo isso de forma simples, profunda e sem confusão. Então já se inscreve no canal, porque aqui você aprende a fé de verdade, com clareza, e descobre os detalhes fascinantes que muitas vezes passam despercebidos na nossa vivência religiosa diária. Antes de entender a data, precisamos entender o significado. A Páscoa é o coração da fé cristã. É o dia em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, a vitória da vida sobre a morte, a confirmação de tudo aquilo que ele ensinou durante o seu ministério terreno, curando os enfermos, perdoando os pecadores e anunciando o reino de Deus. Sem a ressurreição, a mensagem de Jesus seria apenas a de um grande mestre ou profeta que teve um fim trágico na cruz. Mas a ressurreição muda tudo. São Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Ou seja, sem a Páscoa, não existe cristianismo. É o evento central que dá sentido a toda a nossa crença, a base sobre a qual a Igreja foi construída e a esperança que sustenta os cristãos há mais de 2 milênios, mesmo em meio às maiores perseguições e dificuldades. Mas a Páscoa não começou com os cristãos. Ela tem raízes muito mais antigas, mergulhadas na história do povo de Israel e na sua aliança com Deus. Muito antes de Jesus, o povo de Deus já celebrava uma festa chamada Pessach. Era a memória da libertação do Egito, quando Deus libertou seu povo da escravidão, guiando-os através do Mar Vermelho, em direção à Terra Prometida, sob a liderança de Moisés. Essa festa era celebrada seguindo o calendário lunar, que era o calendário utilizado pelos judeus na época, marcando os ciclos da natureza e as estações do ano. E foi justamente durante essa celebração, quando Jerusalém estava cheia de peregrinos, que vinham de todas as partes para celebrar o Pessach e oferecer sacrifícios no templo, que aconteceram a última ceia, a paixão de Cristo e a ressurreição. Ou seja, a Páscoa cristã nasce dentro da Páscoa judaica, mas com um significado novo e definitivo. Jesus se torna o Cordeiro que liberta não só um povo da escravidão física, mas toda a humanidade da escravidão do pecado e da morte. Ele é o cumprimento da promessa, a nova e eterna aliança selada com o seu próprio sangue. Agora entra a parte que gera mais dúvida. Por que a data muda? A data da Páscoa foi definida oficialmente no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Naquela época, a Igreja estava se expandindo rapidamente e precisava de uma regra clara para que todos os cristãos, espalhados por diferentes regiões do Império Romano, celebrassem juntos a festa mais importante da sua fé, evitando divisões e confusões. E ficou definido o seguinte: a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Calma, vamos simplificar. O equinócio é o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração, e acontece por volta de 20 ou 21 de março. Depois disso, espera-se a primeira lua cheia, e a Páscoa é no domingo seguinte. Por isso, às vezes cai em março, às vezes em abril. Ela pode variar entre 22 de março e 25 de abril.
Ou seja, não é aleatório. É um cálculo preciso, que une o tempo da natureza com o tempo da fé, lembrando-nos que Deus é o Senhor de toda a criação e que a história da salvação se desenrola no palco do universo que Ele mesmo criou. Aqui entra uma parte muito interessante. Nem todos os cristãos celebram a Páscoa na mesma data. A Igreja Católica e a maioria das igrejas protestantes usam o calendário gregoriano, que é o nosso calendário atual, instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, para corrigir defasagens do calendário anterior em relação ao ano solar. Por isso, celebram juntos. Mas as igrejas ortodoxas seguem o calendário juliano, que é mais antigo e foi introduzido por Júlio César. Isso faz com que, na maioria dos anos, a Páscoa ortodoxa aconteça em uma data diferente, geralmente algumas semanas depois da Páscoa celebrada no Ocidente. Mesmo assim, o significado é exatamente o mesmo: a ressurreição de Cristo. É uma diferença de calendário, não de fé. Ambas as tradições celebram o mesmo mistério central do cristianismo, com profunda devoção e alegria, testemunhando ao mundo a vitória de Cristo sobre a morte. Muita gente tem essa dúvida. E os evangélicos? A maioria dos evangélicos celebra a Páscoa no mesmo dia que os católicos, pois também seguem o calendário gregoriano, mas existe uma diferença na forma de viver essa data. Na Igreja Católica, existe toda a Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos e culmina no Tríduo Pascal. A liturgia é rica em símbolos, ritos e tradições seculares, e a Vigília Pascal, celebrada na noite de Sábado Santo, é um dos momentos mais importantes e belos do ano litúrgico, com a bênção do fogo novo, o canto do Exsultet e a renovação das promessas batismais. Já em muitas igrejas evangélicas, o foco está no culto da ressurreição, geralmente realizado no domingo de manhã, com muito louvor, pregação focada na vitória de Cristo sobre a morte e celebração de forma mais simples e direta. Algumas igrejas dão menos ênfase à data específica, porque entendem que a ressurreição deve ser lembrada e celebrada todos os dias na vida do crente, e não apenas em uma data no calendário. Mas é importante entender, não é uma negação da Páscoa, é uma forma diferente de vivê-la, focada na essência da mensagem evangélica e na experiência pessoal com o Cristo ressuscitado. O povo judeu não celebra a Páscoa cristã. Eles continuam celebrando o Pessach, a sua festa milenar. Para eles é a memória da libertação do Egito, como sempre foi. É um tempo de reunir a família em torno da mesa do Seder, recontar a história do Êxodo, comer o pão ázimo e as ervas amargas, e transmitir a fé às novas gerações, lembrando que Deus os tirou da casa da servidão com mão forte e braço estendido. Enquanto os cristãos veem em Jesus o cumprimento dessa libertação, os judeus permanecem na tradição original, aguardando a redenção final. E aqui entra algo muito importante: respeito. Porque estamos falando de uma história comum, de raízes compartilhadas, mas com interpretações diferentes. O diálogo interreligioso e o respeito mútuo são fundamentais para que possamos conviver em paz e aprender uns com os outros, reconhecendo a beleza e a profundidade de cada tradição, sem perder a nossa própria identidade de fé. Existe algo muito bonito nisso tudo. A maior festa do cristianismo não está presa a um número fixo no calendário civil. Ela depende do céu, do ciclo da lua, do ritmo da criação. Como se Deus tivesse deixado um sinal na própria natureza, uma marca indelével no cosmos, para lembrar todos os anos, quando a primavera desponta no hemisfério norte e a vida renasce após o rigoroso inverno, a vida venceu. A luz venceu as trevas. Cristo ressuscitou. É uma mensagem de esperança que se renova a cada ciclo lunar, a cada mudança de estação, lembrando-nos que o amor de Deus é mais forte do que a morte e que a sua graça renova todas as coisas. Mais importante do que saber a data exata é entender o que ela significa para nós hoje.
A Páscoa não é só uma lembrança de um evento histórico distante, ocorrido há mais de 2000 anos em Jerusalém. É um convite a recomeçar, a deixar o que precisa morrer em nós, nossos medos, nossos egoísmos, nossos pecados, nossas desesperanças, e permitir que Deus faça nascer algo novo dentro de você. Porque a ressurreição não é só um evento do passado, ela é uma realidade que pode acontecer hoje, na sua vida. É a promessa de que, não importa quão escura seja a sexta-feira da paixão que você esteja enfrentando, o domingo de Páscoa sempre chegará com a luz da ressurreição, trazendo cura, perdão e vida nova. Se essa mensagem falou com você, se fez sentido para a sua caminhada de fé e te ajudou a compreender melhor o mistério da Páscoa, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender isso também. Espalhe essa mensagem de esperança e clareza para os seus amigos e familiares. Aqui no Católico Aprendiz, a gente não só aprende sobre a doutrina e a história da Igreja, a gente vive a fé no dia a dia, buscando sempre crescer no conhecimento e no amor a Deus. E lembra, a Páscoa pode mudar de data a cada ano, mas o amor de Cristo por você nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e uma feliz e santa Páscoa para você e toda a sua família.